Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Dr. André Tosta, sou neurocirurgião e hoje eu vou responder 5 perguntas a respeito da cirurgia minimamente invasiva da coluna. A primeira pergunta é muito simples. O que é a cirurgia minimamente invasiva? Olha, esse tipo de procedimento é aquele que resolve o problema do paciente sem causar muitos danos no trajeto entre a pele até onde está o problema. Então, por exemplo, se você tem uma hérnia de disco, até eu chegar na hérnia de disco, como cirurgião, eu tenho que cortar a pele, eu tenho que afastar o músculo, eu tenho que eventualmente tirar um pouquinho de osso, remover alguns ligamentos até chegar no disco e aí assim remover. A cirurgia minimamente invasiva, ela tem por objetivo a retirada do disco ou a retirada da hérnia de disco sem causar muitos danos nesses todos os tecidos que existem até chegar lá, tá? Então, aí já vem a segunda pergunta. Como é que ela é feita? Olha, ela pode ser feita de algumas maneiras diferentes. Ela pode ser feita por endoscopia, que é uma câmera de vídeo. Ela pode ser feita por raio-x, guiada por raio-x. Existem alguns aparelhos em que nós introduzimos pela pele, atingimos o disco e esse aparelho suga a hérnia de disco de uma maneira muito simples. E ela pode ser feita também por medicamentos, a partir do momento em que nós fazemos alguns tipos de injeções na coluna para poder retirar a dor do paciente, né? Aí vem a terceira pergunta. Quais são os riscos envolvidos numa cirurgia minimamente invasiva? Olha, os riscos que o paciente corre são exatamente os mesmos de uma cirurgia aberta. Não é porque ela é minimamente invasiva que a gente não tenha que tomar cuidado em pedir um bom exame pré-operatório, em fazer uma avaliação com o cardiologista, em passar eventualmente em consulta com o anestesista para a gente ter toda a garantia ou toda a certeza, né, minimizar totalmente os riscos de a gente ter algum evento adverso aí que a gente não esteja planejando, das complicações que são exatamente iguais às cirurgias abertas. Entretanto, vem a quarta pergunta. Quais são as vantagens da cirurgia minimamente invasiva? Justamente pelo fato de haver muita tecnologia empregada, as vantagens elas aumentam de acordo com o tanto da tecnologia que nós usamos. O fato, por exemplo, de nós fazermos uma cirurgia de hérnia de disco, como eu dei de exemplo logo no começo, por endoscopia, garante para a gente uma visão do campo cirúrgico muito melhor do que se nós fizéssemos, por exemplo, com microscópio ou a olho nu. Simplesmente pelo fato de nós estarmos com uma câmera de vídeo diretamente em cima de onde está o problema. Aí nós temos plena visão e pleno controle do que é um vaso sanguíneo, o que é uma raiz de nervo, o que é o saco dural, onde que está a hérnia de disco e poder fazer essa cirurgia poupando esses outros tecidos. Isso garante para o paciente algumas vantagens, como por exemplo, a primeira delas é minimizar os riscos inerentes ao próprio procedimento. A segunda vantagem é uma redução expressiva da perda sanguínea. A terceira vantagem é não ter muitas dores no pós-operatório. Na verdade, grande parte dos pacientes não sente qualquer dor no pós-operatório. E a quarta vantagem, né, a última vantagem, seria uma redução extrema do tempo de internação. A depender, claro, do paciente, do problema, muitos desses candidatos à cirurgia minimamente invasiva vão embora depois da cirurgia no mesmo dia em que fazem a operação. Não passam nenhuma noite dentro do hospital. Por fim, vem a última pergunta. Quais são as doenças mais comuns que são elegíveis ao tratamento minimamente invasivo? Olha, na coluna, nós já temos alguns que estão bem consolidados, como, por exemplo, a cirurgia de hérnia de disco. A segunda é a estenose de canal. Aí, no caso, eu falo da estenose de canal lombar, que é o estreitamento por onde passam as raízes dos nervos ali na coluna lombar, tá? O terceiro seria o tratamento de dores crônicas, em que nós podemos fazer injeções na coluna, seja por artrose, seja por fratura, não é? E a outra doença bastante comum são justamente as fraturas, especialmente naqueles que são mais idosos, as fraturas osteoporóticas. Bom, eu espero ter tirado essas dúvidas, espero que essas 5 perguntas tenham esclarecido algumas das dúvidas que muitos pacientes têm me perguntado. E vocês podem estar me seguindo aí nos canais das redes sociais para a gente poder esclarecer mais dúvidas. Qualquer coisa, me manda uma mensagem e a gente vai conversando. Um abraço!